Equinodermos. Os equinodermos são os mais próximos evolutivamente dos cordados. A palavra equinodermos, ela vem do grego e significa basicamente animais com espinhos na pele. Equino significa espinhos ou ouriço e derma, pele. Como exemplo, a gente tem os ouriços do mar, que é bem evidente os espinhos em todo o corpo, e também as estrelas do mar, não é tão visível, mas também possuem. Esses espinhos é basicamente para proteção e também a locomoção deles. Hoje em dia, existem atualmente 7.000 espécies viventes e 1.000 que já foram extintas. E vale também lembrar que eles são animais de vida livre e exclusivamente marinhos, então a gente não vai encontrar eles em água doce. Também possuem um esqueleto interno de calcário, que é o endosqueleto, e a gente vai muitas vezes encontrar esses esqueletos, esse endosqueleto, nas praias, tanto do ouriço quanto da estrela do mar. A movimentação deles também é lenta ou são sésseis, e existem 5 classes principais que vão ser citadas depois. Sobre as características gerais deles, falando sobre o sistema agora nervoso, ele é bastante simples. Eles não possuem cérebro, mas sim gânglios que fazem as funções corporais. Sobre o sistema digestório deles, ele é bem completo. Ele começa na boca e termina no ânus. Uma curiosidade também é que o órgão do estômago só vai ser encontrado em equinodermos carnívoros. Os demais eles vão possuir apenas a boca, o esôfago, o intestino e o ânus. E a maioria dessas espécies, elas vão se alimentar apenas de alga marinha, no caso, os que não são carnívoros. E através da lanterna de Aristóteles, como é chamado o aparelho bucal, eles vão raspar, entre aspas, os alimentos, no caso a alga marinha, e isso lembra bastante os moluscos. E ainda falando do sistema digestório, eles são as estrelas do mar, elas vão se alimentar de pequenos animais, né, como moluscos e crustáceos, e a digestão delas vai ocorrer fora do corpo. Eles vão projetar para fora deles o estômago e as enzimas digestivas vão ser jogadas no alimento. E aí ele vai começar a ser digerido e vai para o interior do corpo para ser concluída essa digestão. Vale também lembrar que eles são triblásticos e celomados, que é basicamente possuem 3 tecidos embrionários e também a cavidade interna e os 3 folhetos germinativos. Também sobre embriologia, a gente tem a formação da boca logo após a formação do ânus. Então, eles são deuterostômicos. Além disso, vale lembrar que eles possuem uma fase larval, apresentam, no caso, uma simetria bilateral nessa fase, e na fase adulta eles vão apresentar uma simetria radial. E vale também lembrar novamente que eles não vão estar presentes na água doce. E também a diversidade de formas dele é bem extensa. Sobre a reprodução deles. A reprodução ela vai ser sexuada e ocorre então com machos e fêmeas, ou seja, diótipos. Eles não possuem, no caso, equinodermos hermafroditas. A fecundação vai ser externa, né? Os ovos e os espermatozoides vão ser jogados na água, onde ocorrerá então a fecundação, e o seu desenvolvimento é indireto também. Eles vão ter então a fase larval e fase de vida diferentes para depois atingir a fase adulta. O sistema circulatório e excretor. O sistema circulatório ocorre através do sistema aquífero ou ambulacrário. Ele realiza a circulação da água dentro do corpo, permitindo o transporte de substâncias e a acumulação. Ao mesmo tempo, também permite a excreção, pois carrega as substâncias que precisam ser eliminadas do corpo. A respiração e digestão. A respiração dos equinodermos ocorre através das brânquias, que ficam próximas à boca. O sistema ambulacrário também contribui com a respiração através de difusão. E o sistema de digestão ele é muito completo, como foi citado antes, com a boca geralmente situada no centro da região voltada para o substrato, região oral, e o ânus localizado no centro da região oposta, a boral. Então, os equinodermos, os produtos da digestão, são absorvidos pelas células do tubo digestório e passam para a cavidade celômica, sendo distribuídos por todo o corpo. Não há sistema circulatório nestes animais. O sistema ambulacrário ou hidrovascular é responsável principalmente pela locomoção dos equinodermos substrato marinho. Esse sistema também auxilia nos processos de excreção e circulação e também respiração. O sistema ambulacrário é formado por vários ductos e canais cheios de água
do mar. Os equinodermos têm canais principais circulares ao redor da boca e canais radiados que vão passar por todos os braços desse animal. Esses canais estão ligados aos pés ambulacrários, que também vão se encher de água e ficam na parte de baixo do corpo do animal. O sistema ambulacrário vai encher esses pezinhos de água e quando estiverem cheios, eles vão conseguir movimentar o corpo do animal. Além dos pés ambulacrários que existem nessa região do animal, também tem as pedicelárias, que funcionam como pinças que vão limpando essa região em volta dos espinhos, e também dos pés ambulacrários, retirando os detritos que ficam presos nessa estrutura do animal, ajudando na limpeza e manutenção do corpo. A classificação dos equinodermos é feita com base na estrutura externa do corpo. A primeira classe é a classe esteroide, representada pela estrela do mar, que tem 5 ou mais braços e espinhos pequenos e fixos. Tem simetria radial em cada bracinho, que é idêntico ao outro. Tem capacidade regenerativa muito boa. Para ela poder regenerar, precisa de pelo menos uma parte do disco central. Uma curiosidade é que na extremidade de cada braço, eles vão ter olhos rudimentares que permitem localizar suas presas, como anelídeos, crustáceos e ostras. Ofiuroides são representados pelas serpentes, também com corpo estrelado, mas com disco central delimitado. Tem espinhos curtos ou longos situados nos braços. Se alimentam de moluscos, pequenos crustáceos e detritos sedimentares do fundo do mar. Crinoides têm como representantes os lírios do mar, que são indivíduos livres, mas também podem ser fixos. Também tem um corpo estrelado, com mais ou menos 5 braços ramificados que apresentam ser uma estrela. Não, eu falei. Crinoides têm como representantes os lírios do mar. São indivíduos livres, mas também podem ser fixos. Também tem corpo estrelado, com mais ou menos 5 braços ramificados que aparentam ser uma planta. Se alimentam de detritos ou pedaços orgânicos que vão cair nos braços deles, sendo levados até a boca. E não tem espinho. Holoturoides são representados pelos pepinos do mar, que têm uma consistência menos rígida, porque as placas dérmicas são um pouco menores e mais separadas. Por isso, essa aparência mais molenga. Eles não têm braços como as estrelas ou lírios. A maioria tem entre 5 ou 30 centímetros, com alguns podendo ir até a 2 metros. Quando atacados, podem eliminar uma parte dos órgãos internos, como o intestino, para poder distrair o predador e poder fugir. Eles têm, assim como a estrela do mar, a capacidade de regenerar essas partes. Equinoides são os ouriços do mar e as bolachas do mar. O ouriço é caracterizado pelo corpo quase esférico, com espinhos grandes e móveis, e a bolacha, o corpo é achatado e com espinhos curtos e fixos.